Bom dia! Queremos mais uma vez louvar e engrandecer a este Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-lo com o versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que realmente Jesus Cristo possa ser o caminho, a verdade e a vida de cada um de nós. E é a Ele que nós queremos agradecer. Agradecer porque Ele nos dá de novo o acesso ao Pai, o acesso a Deus. Nós queremos agradecer por mais este dia que Deus nos renova e agradecer pela oportunidade de ouvirmos da Sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos porque Tu és um Deus presente, um Deus que nós podemos sim nos relacionar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu renova em nós o sopro de vida. Obrigado por mais este dia, pela oportunidade que Tu tens nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo em meio à pandemia, ao isolamento social. Graças nós te damos, ó Senhor. Deus, obrigado porque Tu deste aquilo que Tu tinha de mais precioso, Cristo Jesus, para morrer naquela cruz por amor a cada um de nós e para a remissão dos nossos pecados. Graças te damos pelo amor, pela graça e a misericórdia derramada em nós. Assim nós pedimos envia do Teu Espírito Santo para falar conosco através da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oh meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar em Teu grandioso ser. O céu de estrelas vejo admirado, a declarar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és Tu, canta minha alma a Ti, ó meu Senhor. Quão grande és Tu, e quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és Tu, canta minha alma a Ti, ó meu Senhor. Quão grande és Tu, Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Por tantas bênçãos tens presentear-me, eternamente Ele te louvar. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és Tu, canta minha alma a Ti, ó meu Senhor. Quão grande és Tu, Você já teve vontade de desaparecer, sumir do mapa? Em meio ao momento que estamos vivendo de pandemia, ou ainda diante de tantos outros problemas que nem eu, nem você estamos isentos de enfrentar, muitas vezes nós temos a vontade de desaparecer, de sumir do mapa. Eu já tive essa vontade e esses dias conversando com alguém a respeito da pandemia,
Alguém me disse, sabe, tenho vontade de desaparecer. Tenho vontade de só voltar quando tudo isso passar. Vontade de dar um pause e só apertar o play quando tudo estiver melhor. Sim, essa é a vontade que muitas vezes eu e você também temos. De desaparecer e só voltar quando tudo estiver melhor. Você sabia que na Bíblia nos é relatado a história de pelo menos 2 homens que desapareceram? Sim, diferente de nós. Dessa vontade de desaparecer diante da situação, eles não expressavam este tipo de sentimento, mas desapareceram. Ninguém mais os viram. Quem foram eles? Elias e Enoque. A palavra bíblica utilizada para este momento, para este acontecimento, é trasladado, ou ainda algumas versões falam de arrebatamento, levados para junto de Deus sem experimentar a morte. Hoje eu quero compartilhar a respeito da história de um desses homens, Enoque. A Bíblia pouco fala a respeito dele, pouco conta a história dele, mas aquilo que a Bíblia expõe para nós a respeito de Enoque já é o suficiente para ser exemplo para nós em uma caminhada com Deus. Lá em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, nos é relatado brevemente a respeito de Enoque. E podemos perceber que Enoque foi um homem comum, viveu de forma comum como qualquer outro ser humano. Ele nasceu, cresceu, teve irmãos, casou-se, teve filhos, porém tinha um diferencial, algo que destacava na vida de Enoque. E nós encontramos esse destaque no verso 22 do capítulo 5. Bem no início, diz: andou Enoque com Deus. Temos nós andado com Deus? O que significa andar com Deus? Andar com Deus é muito mais do que simplesmente conhecer a respeito de Deus. É muito mais do que simplesmente fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã. Andar com Deus não é apenas conhecer a respeito de Deus e de sua palavra, mas viver esta palavra no dia a dia. É andar em intimidade com o Senhor, negando o nosso eu para que a vontade de Deus seja feita em nós e também através de nós. Andar com Deus hoje significa ser alguém que honra a Deus em cada palavra que fala, em cada atitude que toma, em cada passo que dá. Talvez você esteja pensando: pois é, pastora, mas no tempo de Enoque, no tempo bíblico, parece que colocar tudo isso em prática era mais fácil. Parece que não tinha tanta maldade ou tantas outras atrações que podiam fazer com que as pessoas não quisessem este andar com Deus. Em parte eu digo ok, até consigo entender esse tipo de pensamento. Porém, nós não podemos pensar ou achar que nos tempos bíblicos as pessoas tinham menos problemas e que o mundo era menos imperfeito. Podemos olhar para o tempo de Enoque e aqui nós já vamos perceber que o mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso. A maldade e o pecado já enchiam a terra. O ser humano estava totalmente corrompido e se afastava cada vez mais de Deus. Queria uma liberdade, queria viver sem Deus. A história de Enoque antecede a história do dilúvio, ela vem antes da história do dilúvio. E por que o dilúvio aconteceu? Por causa do caos que o mundo se encontrava. O dilúvio não foi um acidente na história,
Ele foi dado por Deus porque a terra estava totalmente corrompida. Então nós não podemos achar que era mais fácil caminhar com Deus no tempo de Enoque, no tempo bíblico. Havia sim problemas, dificuldades, pecado já existia. Então, muito pelo contrário, era tão difícil quanto para nós. Também para Enoque, andar com Deus, Enoque precisou tomar essa decisão. Assim como é preciso também nós tomarmos essa decisão. Era necessário fazer uma escolha, decidir querer andar com Deus. E a partir do momento que decide andar com Deus, é preciso se manter firme aos princípios de Deus, como nos dias de hoje. E foi nesse tempo de pecado que Enoque se destacou entre os homens, pelo simples fato de ter decidido andar com Deus, decidido não se corromper com o mundo na qual ele vivia, mas sim andar com Deus, nos princípios e nos valores de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lá novamente Enoque é mencionado como um dos heróis da fé. E lá nos diz, no finalzinho do versículo, que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus, de ter agradado a Deus. E daí vem o versículo 6 e continua dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o versículo anterior diz: Enoque agradou ao Senhor. Ou seja, nós podemos concluir que Enoque realmente foi um homem de fé, um homem que viveu e testemunhou a respeito da fé. Penso que muitas pessoas hoje querem viver com Deus, desejam andar com Deus. Nós queremos andar com Deus. E isso é possível sim, porque Cristo fez novamente a ligação. Ele nos dá novamente o acesso para um caminhar com Deus. Porque o pecado havia rompido esse relacionamento. O pecado não só havia rompido, como o pecado ele continua rompendo o nosso relacionamento com Deus. Mas a partir daquilo que Cristo fez na cruz, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser restaurado. E esse caminhar com Deus se torna possível. Mas muitas vezes nós acabamos não nos dando por conta que o andar que nós queremos, ou eu me arrisco ainda a dizer que o andar que muitas pessoas estão tendo é diferente do que Deus quer. Muitas vezes queremos andar com Deus, mas da nossa forma. Na verdade, o que nós queremos é que Deus ande conosco, e não o contrário, nós com Deus. Nós queremos que Deus ande conosco do nosso jeito, fazendo a nossa vontade. Temos, como seres humanos, uma tendência muito forte a isso. Desde o início da história do ser humano, lá no Jardim do Éden, andar em conformidade com Deus já não era o desejo do ser humano. Lá no Jardim do Éden, a busca por uma liberdade, por ser igual a Deus, já tinha acontecido. Então a nossa tendência como seres humanos não é andar com Deus e andar em conformidade com Deus. Andar com Deus é uma escolha que precisamos fazer. É uma decisão que precisamos tomar. E talvez a decisão mais importante da minha e da sua vida. E aqui é importante nós saber que não há meio termo. Ando alguns dias, outros não. Ou vamos selecionar os dias da semana que eu vou andar com Deus, outros eu vou andar do meu jeito. Ou nós andamos ou não andamos.
Temos andado com Deus? E a pergunta que nós precisamos fazer é: como então eu posso andar com Deus no meu dia a dia, todos os dias da semana, 24 horas por dia? Primeiramente, para a gente poder andar com Deus, nós precisamos tomar a decisão em querer andar ou não querer andar. E a partir do momento que a decisão de andar com Deus é tomada, nós precisamos expressar isso para Deus. Nós precisamos falar isso para Deus. E precisamos dizer: Deus, eu quero caminhar contigo. Me ajude a andar em conformidade com a tua vontade. A abrir mão da minha vontade e a viver com a tua vontade. A viver em intimidade contigo. E para aí dar continuidade e a gente poder andar em conformidade e intimidade com Deus, nós precisamos buscar conhecer e meditar na palavra de Deus. E eu e você temos a liberdade de ler e meditar a palavra de Deus, o texto bíblico que nós quisermos. Mas se você talvez não sabe por onde começar, eu quero sugerir para você que você inicie sua leitura no livro de Salmos. Faça desses suas leituras diárias, o teu tempo com Deus. Leia o Salmo com calma, em um lugar tranquilo, de silêncio. Muitos salmos são orações, e por que não fazer das orações que nós encontramos nos salmos as nossas orações? Busque colocar em prática aquilo que aprendemos. Digo sempre: conhecer a respeito é bom, mas colocar o nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos em prática, nos traz satisfação e realização. E ainda eu quero encerrar dizendo: andar com Deus é privilégio. Privilégio esse que eu e você podemos ter. E no fim, nós sabemos que aqueles que optam em andar com Deus, o fim é tão extraordinário quanto o fim da história de Enoque. Se é que podemos dizer que a história de Enoque teve um fim. O fim daqueles que andam com Deus será tão extraordinário quanto o fim da história de Enoque. Viver a eternidade ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe neste caminhar. Amém. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo
ter um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos porque podemos sim desejar e querer andar contigo. Podemos sim andar contigo. E Pai, nós somos gratos porque tu és esse Deus de relacionamento. Esse Deus que também deseja que a gente caminhe ao seu lado, caminhe contigo. Assim, ó bondoso Deus, ajude a cada um de nós a realmente vivermos a tua palavra, a colocarmos em prática o teu querer na nossa vida. Assim, ó bondoso Deus e Pai, também queremos diante de ti entregar este nosso dia, entregar a nova semana que se iniciou. Vai à nossa frente, direcionando a nossa vida para que a tua vontade aconteça em nós. Entregamos, ó Deus, também de forma especial todas as pessoas enfermas que têm sofrido devido a alguma enfermidade. Que assim, ó Deus, tu ampare, que tu estejas derramando da tua cura, se assim for o teu querer e a tua vontade. Pai, queremos continuar entregando toda essa nossa situação de pandemia aos teus cuidados, pedindo, Senhor, que a tua restauração venha até a terra, ó Deus, e que tudo isso possa passar e que a gente possa novamente, ó Deus, voltar com as nossas atividades, voltar a ter relacionamento com as pessoas, ó Deus, de forma presencial. E Pai, assim cuida dos nossos governadores, dos prefeitos, ó Deus, do presidente, vai dando sabedoria a cada um para agir de forma correta em meio a tudo aquilo que eles têm pela frente. E assim, ó Deus, no mais, nós queremos orar a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana e que possamos caminhar com o Senhor. Amém.